teorias que a gente encontra sobre agressão no esporte? Então vamos lá. Instintos e impulsos, frustração, agressão, aprendizagem social, que é dividida em reforço e imitação de modelos, e revisada da frustração e agressão. É a mesma, só com uma pequena revisão. Então vamos ver aí cada uma. Quando eu falo de agressão por instintos e impulsos, eu estou falando, partindo do princípio de que a agressão representa o instinto nato, como nós já falamos, é espontâneo e também é cumulativo. Isso aqui a psicologia explica, que a gente vai acumulando, somatizando, e a gente precisa descarregar isso, a gente precisa evadir essa agressividade, né? Então, essa descarga dessa energia negativa depende aí de provocadores externos. Então, vem cá comigo. Estou falando de agressão por instintos e impulsos. Eu estou falando de agressão que eu preciso descarregar essa energia, eu preciso evadir essa agressividade. Então, tem muita criança, adolescente, adulto e até idoso, não vou tirar isso do idoso também, que precisa evadir a agressividade. E isso soma, acumula, isso cansa, nossa rotina, essa vida laboral, esses problemas que a gente enfrenta no trabalho e em casa, isso soma. Então, no corpo isso soma. Então, se você não tem uma atividade física, não tem um momento de lazer, não tem uma boa alimentação, não tem prazer com nada, então chega uma hora que alguém vai te dizer, isso aqui, pouca coisa, hein? Isso aqui você vai explodir. Né? Então, nós temos aí essa primeira teoria por impulsos e instintos. Aí, de repente, alguém te provoca, por pouca coisa você explode e passa a ser agressivo. Então, essa é a primeira teoria. Vamos para a segunda, vamos lá. Frustração e agressão. Parte da hipótese que vivências de fracasso ou frustrações, que está aqui entre parênteses, provocam essas agressões. Então, a frustração impede uma conquista, mas essa intenção é de prejudicar mesmo, intencionalmente outra pessoa ou objeto, dependendo da quantidade das causas, por exemplo. Então, vem cá, vamos explicar isso. Teoria da frustração e agressão. Eu tive uma frustração, eu tive aí um desencanto, eu vi que eu me esforcei e não consegui. Isso me deixa brava. Às vezes eu vou ser agressiva com quem nem merece, muita gente desconta em quem nem tem nada com isso, ou então eu pego um objeto e jogo na parede, porque o objeto não me atendeu, então ele estava ali na hora e minha mão alcançou, foi ele. Então essa frustração também me traz essa agressão, e aí eu fico com intenção de evadir isso. Então, essa é a segunda. Vamos para a terceira, vamos lá. Aprendizagem social, ela é dividida em dois. Está aqui, ó, reforço e imitação de modelos. Por reforço, postula que a forma e a frequência de comportamento agressivo depende de quê? Das consequências positivas e negativas. O que está dizendo? Obter sucesso com o comportamento agressivo e fazê-lo se repetir no futuro. Vem cá comigo. Olha só, eu fui agressivo. Eu tenho uma irmã menor que eu. Eu fui agressivo com ela e disse, busque tal coisa para mim. E ela foi e buscou. Aí, quando eu quiser essa coisa de novo e não quiser buscar, eu vou fazer o quê? Eu vou ser agressivo do mesmo tom, porque eu já sei que deu certo e que ela vai buscar. Então, é um reforço. Eu entendi que se eu falar assim com fulano, ele vai me atender. Que se eu falar assim com cicrano, ele vai fazer o que eu quero. Então, por reforço, é uma teoria dessa daí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Por imitação de modelos é o quê? Nós estamos falando da aprendizagem social, que é dividida em dois. Por imitação de modelos é aprendido ou adquirido pela observação e imitação desses modelos. Vem cá comigo. Eu sou criança, adolescente, eu vivo numa família onde tem pai agressivo, mãe agressiva, irmão agressivo, pessoal sempre com raiva, com ódio, com brutalidade. Vocês acham que eu vou entender o que disso? Eu posso muito bem me adequar a essa situação e ficar da mesma forma. Então, eu estou imitando modelos. Pode ser uma pessoinha só na minha família. Ou então próximo, muito próximo a mim, onde eu tenho convivência. Então, eu imito isso. Então, principalmente na infância e na adolescência, eu tenho também aí uma influência de quem é agressivo perto de mim. Isso é
Completamente natural, a psicologia já provou isso. Quando no celular você passa, né, a conviver com esse tipo de situação, você vai interiorizando e imita. Tá? Quer falar alguma coisa, professora? Interessante os professores lembrarem que às vezes vai para reunião de pais, né? Aí chega a mãe ou o pai. Aí você vai conversar com a mãe e o pai e você vê o aluno, né? O comportamento, a forma como ele se expressa. Muitas das vezes no momento que ele estiver bravo, e você visualiza o aluno e você diz assim, puxou pro pai ou puxou pra mãe. Filho de peixe, peixinho é. Então é um exemplo clássico, né? Da importância da família aí em todos os sentidos, né? Principalmente como exemplo, como modelo aí, quando se fala de agressão, né? A gente tem que cuidar, enquanto pais e mães, que exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos. É, isso aí, gente. Então, é complicado, né? Agora, a última teoria da agressão, ela soma a aprendizagem social por reforço e por imitação, mais a frustração. Então, ela é revisada da frustração à agressão. Ela une duas. Vamos ver como que fala aí, o autor diz pra gente? Unem-se original de frustração à teoria da aprendizagem social. Ocorre uma frustração, aí aumenta sua dor e sua raiva, aí socialmente o que você faz? Agride, tá? Resulta, você fica agressivo e parte para a agressão. Então também é aí uma união, né? De frustração, de reforço e de imitação. Agora nós vamos fazer o seguinte, tem uma simulaçãozinha aí de algumas condutas antidesportivas que nós vamos assistir para ilustrar um pouco de tudo isso que a gente falou até agora, aí depois a gente volta aqui com vocês, vamos lá. Você já ouviu falar em condutas antidesportivas? Pois é, acontece quando algum jogador faz algo que não é permitido, uma violação de uma regra ou algum comportamento que não condiz com a prática de um profissional. Para você entender melhor, vamos ver agora alguns exemplos. Além do mau comportamento durante a prática do esporte, tem pessoas que usam substâncias proibidas para aumentar o rendimento, que são os anabolizantes. Esses produtos aparentemente melhoram o rendimento do atleta, mas na verdade faz muito mal para a saúde, podendo até deixar sequelas graves. Viram aí o que significa você não dominar corporalmente o esporte, as regras do esporte, a sua agressividade, você parte para a violência porque acabou o argumento? Então eu fico muito triste. Eu já vi, por exemplo, um exemplo aí para vocês de jogos escolares, um garoto agrediu muito o outro, né, cotovelou, feriu o outro, aí ele foi para a comissão de ética, a comissão disciplinar dos jogos. O que aconteceu? Foi expulso por 1 ano da competição, ele só poderia voltar a jogar na outra edição do JOER. Aí ele veio, né, nesse julgamento, chorando, triste, pedindo pelo amor de Deus que ele tinha que jogar, que ele não podia ficar fora da equipe, bababá, bababá, e né, todo calminho ali para a comissão de ética, mas foi muito grave a situação. Ele ficou 1 ano cumprindo sanção fora. Adiantou chorar? Não, ele tinha que ter controlado isso para não ser sancionado, para não precisar passar por isso, né? E é muito triste também, por exemplo, no futebol, quando você pisa, quando você dá um carrinho, né, por trás, você golpeia alguém, você pode simplesmente tirar essa pessoa da vida profissional esportiva. É um atleta que pode até interromper carreira por causa da sua agressividade que virou violência. Então tudo isso é muito complicado. Por isso que existe um Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a professora Elisângela falou na aula passada.
Por isso que existe um código de ética, por isso que a gente tem que cumprir regras. Quando a gente se submete a uma competição, a gente assina uma ficha de inscrição e lê o regulamento. Quando você se submete a essa competição, é porque você já aceitou o que está no regulamento. A competição está aqui dizendo que eu tenho que me submeter, que ela vai ser tratada com as regras oficiais desse esporte. Eu não tenho que entrar lá e reclamar, eu tenho que me atualizar. Meu treinador vai estar atualizado, o que mudou de regra, o que não mudou, e eu vou jogar. Se eu pisar na bola e agredir alguém, prejudicar alguém, machucar alguém intencionalmente, porque eu não lidei, eu não estou equilibrado emocionalmente, eu parti para a violência para resolver, eu vou ser sancionado. Né? Então o esporte ensina muita gente por causa disso. E na vida real não é diferente. Né? Então sempre vai existir uma reprovação, sempre vai existir alguém que vai se afastar de você porque você é assim e não vai te compreender, vai estar afastando e te sancionando, pai, mãe, ou quem cuida de você, ou irmão que está morando com você. Se você continuar sem esse equilíbrio emocional, sem essa inteligência emocional e sempre resolvendo com violência, aí eu já não sei nem dizer o que vai ser. Né? Então é muito complicado isso.